O que é guarda? A guarda é um atributo do poder familiar, mas que se separa dele, ou seja, a guarda pode existir sem poder familiar e o poder familiar pode existir sem a guarda. A guarda serve para regularizar a convivência de fato, atribuindo ao guardião vínculo e representação jurídica em relação à criança ou adolescente, obrigando-o a fornecer assistência moral, material e educação, permitindo que o guardião se oponha a terceiros, inclusive os pais do menor. Também é destinada para regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no caso de adoção por estrangeiros. Colocação em família substituta. Guarda, tutela e adoção. Família substituta. Guarda, tutela e adoção. A maior preocupação dos pais que têm filhos menores é assegurar que eles poderão ter um desenvolvimento saudável caso ocorra o falecimento dos genitores. A Lei 8.069/1990, mais conhecida como ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, define em sua redação que é dever do Ministério Público promover e acompanhar procedimentos de suspensão e destituição do poder familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiões. Muitas pessoas acreditam que poder familiar e guarda são a mesma coisa, entretanto, são distintos entre si. O que é poder familiar? O poder familiar está previsto no artigo 21 do ECA. Trata-se do conjunto de direitos e deveres dos pais em relação aos filhos menores em razão de sua situação de especial vulnerabilidade, ou seja, é dever dos pais sustentar, guardar e educar os filhos menores de 18 anos. Importante: a perda ou suspensão do poder familiar podem ocorrer em determinados casos, previsto no artigo 1635 do Código Civil, quando houver o descumprimento dos deveres e obrigações dos pais em relação aos filhos menores. A condenação criminal do pai ou da mãe de filhos menores de idade não é motivo para a perda do poder familiar, desde que a condenação não tenha ocorrido por crime doloso contra o filho menor. A extinção do poder familiar também pode ocorrer pelo falecimento dos pais, emancipação ou adoção. A colocação de crianças e adolescentes em famílias substitutas compreende 03 modalidades: guarda, tutela e adoção. Estas duas últimas veremos mais adiante. O que é guarda? A guarda é um atributo do poder familiar, mas que se separa dele, ou seja, a guarda pode existir sem poder familiar e o poder familiar pode existir sem a guarda. A guarda serve para regularizar a convivência de fato, atribuindo ao guardião vínculo e representação jurídica em relação à criança ou adolescente, obrigando-o a fornecer assistência moral, material e educação, permitindo que o guardião se oponha a terceiros, inclusive os pais do menor. Também é destinada para regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no caso de adoção por estrangeiros. Como solicitar a guarda do neto? É muito comum os netos viverem sob os cuidados dos avós, por diversos motivos: abandono pelos pais, morte dos genitores, suspensão ou destituição do poder familiar dos genitores. Nestes casos, os avós, avoengos, da criança ou do adolescente deve contratar um advogado especialista em guarda de menor para ajuizar ação de guarda para regularizar o exercício da guarda do menor em seu favor. Como solicitar a guarda do sobrinho? O mesmo acontece com os tios, que devem ajuizar ação para regularizar a guarda da criança ou do adolescente. O que é guarda como colocação em família substituta? A guarda como colocação em família substituta acontece quando uma criança ou adolescente fica sob os cuidados de uma terceira pessoa. Esta modalidade de guarda está prevista no artigo 33, parágrafos 1 a 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente. As ações de guarda como medida de proteção são julgadas pela Vara da Infância e Juventude. Há casos em que a guarda pode ser solicitada com o objetivo de proteger uma criança ou adolescente que se encontra em situação de risco pessoal ou social. A concessão da guarda pode ser provisória ou definitiva, e revogável a qualquer tempo. A guarda também poderá ser concedida a abrigos, famílias guardiãs e famílias adotivas em estágio de convivência. O que é tutela? O que é a adoção de crianças e adolescentes?
A adoção é o ato pelo qual se cria um vínculo de filiação, que até então não existe, pois não há laços genéticos ou sanguíneos. A adoção é forma mais abrangente de colocação em família substituta. A tutela de filhos menores, declarada por um juiz, serve para que uma criança ou adolescente tenha alguém que o proteja e o represente na sociedade civil quando ocorre o falecimento dos pais ou em caso da perda do poder familiar. A tutela, ao contrário da guarda, pressupõe a prévia destituição ou suspensão do poder familiar dos pais. O Código Civil dispõe em seu artigo 1731, acerca da tutela legítima que, art. 1731. Em falta de tutor nomeado pelos pais incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor, por esta ordem, e, aos ascendentes, preferindo-o de grau mais de próximo ao mais remoto, e, aos colaterais até o terceiro grau, preferindo os mais próximos aos mais remotos, e, no mesmo grau, os mais velhos aos mais moços. Em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. A doutrina também leva em consideração o melhor interesse do menor.